Fala pessoal, meu nome é Lohane e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Depois do Luquinhas. Hoje nós iremos falar sobre os sinais que o seu bebê pode estar dando de que ele já está pronto para o desfraude. Então desde já eu peço que você deixe o seu like, se inscreve nesse canal caso você não seja inscrito ainda, coloca um comentário aqui sobre a sua expectativa, se você já desfraudou, qual foi a sua experiência, o que você espera se você não desfraudou ainda, se você está grávida, você já está se preparando, deixa aqui porque eu vou adorar ler e responder o seu comentário, tá bom? Então bora pra vinheta. Então, gente, eu vou falar nesse vídeo os sinais de que o bebê dá. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês a minha experiência, vou mostrar vídeos também de que eu gravei do Luquinhas usando o pinico, né? Como que eu faço com ele, eu vou fazer no próximo vídeo, porque senão esse vídeo fica gigante, tá bom? E aí, como sempre, eu tenho aqui minha colinha, que eu sempre coloco no celular. Pega aí papel e caneta pra você anotar, porque são vários sinais. Não adianta a gente pegar 1, 2, 3, 5 sinais isolados. São vários sinais de que o bebê dá, de que ele já está preparado para este tempo. Então, não adianta pegar um sinal enorme, meu filho já está preparado. Calma, porque senão você pode se frustrar, tá bom? Vamos lá, vou abrir aqui a minha colinha. E, claro, gente, é a partir de mais ou menos de 2 anos que o bebê começa a apresentar esses sinais. É muito raro ter alguém que desfraudou com 1 ano. Mas acontece, eu já ouvi de várias mães que eu tenho, que eu conheço, eu já ouvi uma mãe falando que o filho desfraudou com 1 ano e 2 meses. Mas eu prefiro deixar no tempo certo da criança, quando a criança demonstra sinais de que ela está preparada, tem os sinais emocionais, físicos, cognitivos, então tem várias coisas que influenciam. Então eu, Lohane, com os meus filhos, eu prefiro não apressar as coisas em meu favor, porque é invadindo como que eu posso falar? A intimidade do seu filho, né? É algo se ele está pronto ou não tá. Eu prefiro não me intrometer em coisas que são ser tão invasiva, né, em coisas que são tão particulares, né, pra depois lá na frente isso não gerar algo nele, né. Então eu sempre percebo pelos sinais de que se ele está pronto ou não. Claro que é uma economia, né, mas fique calma, porque senão pode te gerar estresse. Às vezes seu filho não tá preparado, você fica ali passando uma raiva até, porque às vezes é estressante, tem que ter muita paciência. Então espere os sinais para que você evite se desgastar e evite traumatizar o seu filho também, tá bom? Bora lá, já pegou papel e caneta, né? Vamos lá, os sinais físicos. O bebê anda com firmeza e até consegue correr. Ele faz bastante xixi de cada vez e não de pouquinho em pouquinho, sabe? Faz um cocô razoavelmente sólido e mais ou menos no mesmo horário. Tem uma previsão ali, meu filho sempre faz cocô depois do almoço, ou sempre quando acorda. Tem mais ou menos uma previsão. E ele fica seco por pelo menos umas 3 horas. Então não é uma regra 3 horas, né? Eu quero que vocês entendam que ele consegue prender, isso é até um controle da bexiga, né? Que ele consegue segurar um tempinho bom, né? Não faz xixi de pouquinho em pouquinho, fica um bom tempo seco. Sinais de comportamento. Ele consegue ficar sentado na mesma posição por 2, 3 minutos, sem ficar enjoado, sem ficar inquieto, sem ficar, né? Ele consegue. Ele consegue abaixar e levantar as calças. Por quê? Porque ele vai precisar fazer isso, né? Vai chegar uma hora que ele vai começar a ir sozinho, né? Não vai precisar de você ficar levando no pinico ou no vaso, no troninho, seja o que for. Então ele precisa entender, ele precisa saber abaixar a calça, a cueca, a calcinha. Ele precisa saber fazer isso, seja o que for. Ele demonstra interesse nos hábitos de higiene, né? Às vezes as pessoas vão no banheiro e ficam curiosos, o que a pessoa vai fazer ali, né? Fica querendo saber, demonstra interesse. Ele fica incomodado quando a fralda tá suja ou molhada, ele demonstra, né, que quer que troca a fralda porque tá com cocô, porque tá com muito xixi, né, fica tentando tirar a fralda, fica incomodado. E dá sinais físicos ou verbais de quando tá com vontade de fazer o cocô, seja avisando ou então fazendo aquelas carinhas, sabe? Que às vezes você olha pro seu filho assim e você, tá fazendo aquela careta, vai fazer cocô, sabe? Isso é coisa de pai e mãe que sabe as caretas do bebê, entende a linguagem, né? Porque pessoas de fora não entendem, às vezes, né, a linguagem do nosso filho. Isso é coisa dos pais ou dos cuidadores, né? Mostra interesse em ser mais independente. Já viu que essa fase da adolescência infantil, 2, 3 anos, que é muito difícil, eles querem ser independentes a todo custo. Então, ele demonstra que quer ter essa independência. Fica orgulhoso com as suas próprias conquistas, né? Você comemora com ele, ele começa a ficar, pula
celebra de todo canto a jeito porque ele gosta, ele demonstra interesse nisso, ele fica feliz. Ele não demonstra resistência à ideia de usar o pinico ou a fralda, ou a fralda, ou a privada. Por que que acontece? Às vezes a gente tá tão ansiosa com o desfraude, o bebê não tá pronto. E aí a gente começa a forçar isso. E aí o seu filho começa a ficar traumatizado, pegar trauma do pinico, do vaso, seja o que for. Não adianta a gente forçar, porque aí vai traumatizar, vai ser um processo que vai demorar mais, aí você vai ter que trabalhar primeiro nesse trauma que você gerou no seu filho. Então ele não pode ter trauma, não pode ter medo, ele não pode demonstrar resistência ao pinico, o vaso, seja o que for. Porque senão, como é que ele vai fazer? Ele vai desfraldar fazendo nas calças? Ele tem que usar o método, o meio certo. Ele não vai fazer nas calças, ele vai fazer no pinico ou no vaso, no troninho, seja o que for, né? Então ele não pode ter medo, porque isso tá gerando trauma e vai ser pior, algo a mais pra você trabalhar na sua criança. Então primeiro ele não pode ter medo. Eu sugiro que você, antes de começar o desfraude, o bebê tem que entender que o pinico é pra fazer xixi e cocô, não é pra brincar. Mas antes de começar o desfraude, umas semanas antes que você já comprou o pinico ou o assento redutor, seja o que for, você já vai se familiarizando o seu filho aquilo, para que ele não ache que aquilo lá é um bicho de 7 cabeças. Porque querendo ou não, tem muita criança que tem medo e apresenta resistência. Às vezes a mãe coloca lá no pinico e a criança fala que não quer e fica nervosa, aí tira do pinico, a criança vai lá e faz xixi ou cocô nas calças. É só tirar. Então a criança não pode ter medo, ela não pode associar aquilo ali como algo ruim, porque senão vai ser um processo que vai demorar mais ainda e vai ser, como eu falei, vai ter que ser trabalhado na criança, tirar esse trauma, esse medo da criança do vaso ou do pinico. Está numa fase em que gosta de colaborar e não uma fase do contra, como eu falei, essa fase da adolescência infantil, né? Você fala uma coisa, faz isso, aí vai lá e faz outra coisa. Não pode estar assim do contra, porque senão vai ser algo que vai se arrastar também e vai te exigir muito mais paciência. E agora os sinais cognitivos. Consegue seguir instruções simples como vai pegar aquele brinquedo, então senta pra comer, sabe? Agora vamos dormir, deita na sua cama. Coisas simples, ele precisa entender. Agora você vai no pinico, vamos fazer xixi, vamos fazer cocô. Nem sempre a hora que você for falar que é pra fazer, ele vai estar com vontade, mas ele precisa entender esses comandos para que ele vá decorando que aqueles lugares são pra fazer isso, e não mais na fralda. Vamos lá. Entende que cada coisa tem o seu lugar, então ele sabe que os brinquedos devem ser guardados no lugar que você determinou, que a escova de dente fica no lugar que você determinou, que as vasilhas que ele brinca da mamãe precisam ficar no armário. Aqui em casa o Luquinhas vive pegando as minhas vasilhas, então, mas ele sabe aonde que as vasilhas devem ser guardadas depois. Então ele entende que cada coisa tem o seu lugar, tá bom? Ele tem palavras pro xixi e pro cocô, porque nem toda criança sabe falar xixi e cocô certinho. Mas os pais, os cuidadores ali, entendem a linguagem do seu filho, né, da sua criança. Então, às vezes, o bebê não fala xixi e cocô certinho, mas ele sabe falar com outras palavras e o adulto entende o que ele está falando. E a criança também sabe que ela não está falando corretamente xixi e cocô na linguagem do adulto, mas ela tem outras palavras para poder se expressar. E o adulto entende isso. Pode compreender que tem um objetivo ir ao banheiro e consegue lembrar dele. Então ele lembra, lá no pinico a gente faz xixi, lá no banheiro, lá no vaso a gente faz o cocô. Então ele consegue lembrar disso, de que lá no banheiro, lá no pinico tem um objetivo. E o último sinal que eu separei é que ele entende os sinais físicos de estar com vontade de ir ao banheiro, né? Ele consegue pedir para ir. Porque muitas vezes o bebê fala, nossa, fiz cocô. A mãe fala, ai meu Deus, ele já está avisando que fez, vamos começar o desfraude. Não, esse é um dos sinais de que ele já vai começar a se preparar. Mas quando o bebê já fala, quero fazer, é totalmente diferente. Ele já está te avisando antes e aí dá pra você ir lá e levar ele. Outro sinal que as mães às vezes se prendem muito a ele é quando a criança sabe pular com os 2 pés, tirando os 2 pés do chão. A mãe fica louca, nossa, é sinal de desfraude. Calma, esse sinal isolado ainda não. Por isso que não dá pra gente pegar 1, 2, 5 sinais. São vários sinais que a criança dá de que ela já está preparada. E pegar 1, 2, 3 isolado pode te frustrar porque às vezes sua criança não estava preparada. Então não force o tempo do seu filho. Cada criança tem o seu tempo. Não compare o seu filho, tenha muita paciência. Porque existe paciência sim, porque nem sempre ele vai se lembrar de que tem que fazer lá no pinico, vai fazer nas calças. Aí você vai ter que limpar, né? E haja paciência, tenha sabedoria e comemore com seu filho. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com o Luquinhas
A gente já tá há 3 meses do desfraude diurno, né? Pra dormir ele usa fralda ainda, mas de dia ele só usa cueca. Então toda vez que lá no começo, né, que ele fazia, eu fazia a maior festa, eu pulava com ele, levantava ele pra cima, sabe? E ele adorava isso. Então essas são as recompensas, né, que eu dava pra ele. Não use recompensa material, bem, docinho, um brinquedinho, porque ele vai associar isso a uma forma ruim aos cachorros. Isso é pra tudo na vida, na criação dos nossos filhos. Se a gente ensina nossos filhos pelo meio da recompensa, ele vai aprender do modo errado. Então ensine do jeito certo para que depois lá na frente você não tenha dor de cabeça. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu falo, né, eu mostro pra vocês em outros vídeos, né, eu vou trazer aqui pra vocês como que foi o desfraude. Então é isso, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se não deixou seu like ainda, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada e Deus te abençoe.